hoje nós vamos continuar o estudo que nós começamos no ano passado, é sobre o Tadel. Então, as últimas ministrações do Tadel foram sobre o código genético. Então, nós temos uma forma de trabalhar, né? Essa família tem uma forma de fazer as coisas, né? Então, a nossa liderança, com tanto amor e carinho, né, tem nos ensinado a nós fazermos, o como fazer, né, as coisas, as nossas características, as características dessa família. Tem pessoas que olham assim: meu Deus, o Daniel é a sua cara, né? Ou aí Daniel, a Esther é a sua cara. E é legal ouvir isso, né? Quando um dos filhos tem o rosto ou parecido com os pais. Mas por que eles falam isso? Porque os filhos são parecidos com os pais. Então, qual a importância de nós falarmos sobre o código genético da igreja? Porque nós precisamos reproduzir células que são parecidas umas com as outras, da mesma família, para não ter o risco de chegar lá e falar: mas essa célula não é da Pasteur, né? Essa célula não tem o código genético. Então, nós já falamos do bom líder, do bom local, da boa atmosfera, do louvor ungido, e hoje eu vou compartilhar os últimos 3 pontos do código genético da célula: palavra, unidade e multiplicação. Amém ou não amém? Então a Bíblia diz, né, começando com esse 5º código genético, sobre a centralidade da palavra nas nossas reuniões de célula. Então, essas palavras aqui do Tadel, nessa época que nós estamos trazendo o código genético da igreja, são palavras práticas. Então, coloca aí, anota aí, né, veja lá na sua célula o que está topíssimo das galáxias e quais são os pontos a melhorar, tá bom? Então, 2 Timóteo 3, 16, 17, a Bíblia diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda boa obra. Então, a palavra de Deus, ela deve ser compartilhada em todo o tempo. Então, por exemplo, seja nas reuniões ordinárias, né, normais, e também nas comunhões. Então, nos momentos onde nós nos reunimos para o ha-ha-ha, é muito importante também ser dirigida uma palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela sempre vai ser instrumento de ensino. A palavra de Deus sempre vai ser instrumento de correção, de instrução, de encorajamento. Então, se a palavra de Deus, ela nos torna sábios, ela nos torna aptos para a boa obra, então a palavra de Deus, ela precisa ficar sendo em todo o tempo compartilhada e repetida. Então, essas verdades da palavra de Deus, elas precisam continuar sendo ministradas nas células, para que os discípulos vejam Jesus, para que os nossos convidados vejam Jesus, para que realmente as pessoas sejam estimuladas e transformadas pela palavra de Deus. Então, por que nós devemos compartilhar a palavra nas células? Porque, primeiro, Deus vai falar através da sua palavra escrita. Por isso que, mesmo que é uma forma de compartilhar, uma forma tão descontraída, leve, mas a Bíblia precisa ser aberta. Precisa ser aberta para que as pessoas vejam. Pode até levar de forma didática a Bíblia, né, ou celular. Pessoal, vamos abrir a Bíblia aqui, né, no aplicativo. É importante os textos-chaves, os textos dos pontos serem lidos. E isso pode ser feito de forma dinâmica, né? Eu levo já o papelzinho, para ficar bem mais rápido, um papelzinho com aquele versículo, aquele texto, para que a Bíblia as pessoas vejam que nós não estamos lendo livro de autoajuda na célula, né? Mas que a Bíblia está sendo lida, a Bíblia está sendo compartilhada. E quem vai falar através daquela palavra é o Senhor, né? É o Espírito Santo. Então, em segundo lugar, os membros e os visitantes, eles vão ser levados à obediência a essa palavra ministrada. Então, nunca pode ser só pode ter um dia que é um testemunho, amém, né? Mas nunca pode ser somente, né, sobre coisas do eu, né, do homem, testemunhos, experiências. Precisamos sempre trazer para a Bíblia, porque as pessoas vão ser levadas em obediência à Bíblia. E em terceiro lugar, né, por isso que nós fazemos, né, aqui no culto, seria muito legal ter vocês compartilhando, ter opiniões, ter perguntas e respostas, mas não fazemos isso, porque senão o culto vai parecer o culto lá de Eutico, né? Vai ficar horas e horas. Mas na célula, essa oportunidade das pessoas falarem, ouvir o testemunho de outras pessoas que impactou naquele ponto,
trazendo, agora sim, a vivência, o convidado vai olhar assim, uau, a pessoa que me convidou viveu isso, eu também quero viver isso, né? Porque ela vai se identificar com a obediência daquela pessoa à palavra, com aquilo que Deus fez com aquela pessoa através da palavra. Por isso que o monólogo é só no culto, na célula é o compartilhar, na célula o sucesso do líder, é aquele dia que 80%, vamos dizer assim, pelo menos os membros, as ovelhas, compartilharam, falaram, abriram, participaram de algum momento desse momento da palavra. Então esse momento aqui é um processo de controle de qualidade, né? Um processo de controle de qualidade desse momento, né? Dos momentos, dos códigos genéticos. Então diga assim comigo, controle de qualidade. Então para esses controles de qualidade, os passos práticos aqui, em primeiro lugar, essa tarefa, né, da palavra, compartilhar a palavra na célula. O que é o preparo anterior? Queridos, vocês nunca vão me ver, né, dizendo assim, irmãos, eu não tive tempo essa semana, como você se sentiria, né? Eu não tive tempo aqui nessa semana, e eu vou abrir aqui num texto aqui da Bíblia, e vou compartilhar ele aqui, né? Então, e primeiro que vai mostrar que eu não dei prioridade a uma das coisas mais importantes que um pastor faz, que é a pregação, né? Então, como você iria se sentir? Não, olha, gente, eu não tive tempo essa semana, e vamos fazer que nem um irmão uma vez que ficou com a oferta, e ele falou assim, vamos ficar com essa bucha aqui, né? Tipo, como uma coisa ruim, né? Essa bucha aqui, né? Essa tarefa aqui, já que eu fiquei com essa bucha aqui. Não, queridos, esse é o momento da palavra, por isso eu preciso me preparar anteriormente, com oração, né? Eu estava compartilhando agora com uma pessoa que eu estava conversando, queridos, durante a semana eu jejuo, durante a semana eu oro, estou orando por congregar, já tem um tempo, vou orar nessa semana, Senhor, gera essa verdade, por essa causa me coloco de joelhos, intensidade, né? Intensidade naquilo que a gente está fazendo, então eu vou orar, e vou depender do Espírito Santo. Segundo ponto, usar o esboço da mensagem, além do que você já ouviu aqui no culto. Olha, à medida do momento que eu comecei a anotar a palavra, a fixação foi muito maior no meu coração. Então, quando eu vou rever aquele estudo, eu lembro de todas as coisas. Por quê? Porque anotei. Como eu falei aqui no culto, eu chegar numa célula e ver um líder que anotou todo o culto, anotou o que Deus falou com ele, os pontos, as frases, uau, isso mostra muita dedicação, isso mostra muita excelência, né? Então assim, você recebe, todos recebem nos grupos, os líderes, o esboço da mensagem. Então o estudo ali, né? Então a igreja fornece um estudo já, então eu mesmo faço esse estudo, aquelas perguntas sou eu mesmo, então quando você vê aquelas perguntas, faça, porque são perguntas que o pastor pensou, através do Espírito Santo, para que o povo possa compartilhar durante a célula. Então aquele esboço, antigamente nós fazíamos um resumão de 3 parágrafos, aí o que acontecia quando chegávamos na célula? O pessoal fazia que nem uma professora que eu tinha na universidade, a professora ela colocava assim o braço no canto da parede, e ela pegava o livro e começava a ler, pipipi, papapá, pipipi, papapá, pipipi, papapá. Quando é fé a gente estava lá, mas por quê? Porque estava enfadonho. Então vamos resumir ao máximo esse textinho aqui, e nem é para ser lido lá na hora da célula. Aquela hora, como eu já vim no culto, como eu já ouvi de novo no canal, dei like, eu falei, pastor, parabéns pela palavra, que encoraje, sobe o vídeo para outras pessoas verem, né? Então eu já estudei, eu vou chegar lá com aquele esboço, né, e que serve para facilitar, né, aquela ministração no seu coração, amém? Então, você deve ter ouvido, então, por exemplo, a pessoa que vai compartilhar esse tempo, ela deve ter vindo para o culto. Por exemplo, essas células de segunda-feira, a pessoa ficou com a tarefa da palavra, ela não veio, às vezes o áudio a gente não consegue, às vezes subir na segunda, e às vezes nem dá tempo, e às vezes eu compartilho mesmo nos grupos, já é mais de 7 horas, então assim, precisa vir no culto, precisa estar aqui no culto, e caso seja depois de segunda-feira, e dê para assistir a mensagem também tranquilo. A minha dica que eu dou para esse tempo assim, quem é que deve, o terceiro ponto, quem é que deve fazer esse momento? Quem é que deve fazer esse momento?
Esse momento deve ser feito pelo líder e pelos seus auxiliares. Pastor, todo mundo é meu auxiliar. Beleza, eles estão conscientes disso? Amém. Mas eu creio que no caso você vai ter 2 ou 3 auxiliares. E é esse momento onde você vai compartilhar com eles. Porque sabe por quê que acontece muitas vezes? O irmão quer dar a palavra. Amém, maravilhoso que ele quer participar. Só que você não o instrui. Então beleza, vai lá, glória a Deus. E aí fica muito feliz. Mas aí o que acontece? Quando aquela pessoa vai dar, aí ela vai repregar. Ela não veio no Tadel, ela não fez o TLC ainda, né? Ela não está recordando esses pontos. Aí é muito legal, eu acho assim, a pessoa super corajosa, ela pegou, ela anotou, mas o que acontece? Ela vai trazer tudo de novo, né? Tudo de novo. Eu já vi pessoas fazendo assim, muito pertinente, com muita unção, mas não é esse momento, né? Porque senão vai tirar a glória do compartilhamento. Então, foca lá no líder e nos principais auxiliares. Número 4, comece declarando uma palavra de vida. Então, em vez de falar, fiquei com essa bucha aqui, esse negócio, não, querido, é a hora da palavra de Deus, é a hora que nós vamos reforçar aquilo que foi compartilhado no culto de celebração. Então, assim, com raras exceções e autorizadas pelo supervisor de setor, a palavra da sua célula, que geralmente é no dia só da célula especial, a palavra da sua célula deve ser as palavras do culto de celebração. Ah, pastor, é porque hoje é uma palavra diferente. Não está dentro do código genético. A palavra da célula tem que ser aquelas que estão sendo compartilhadas aqui. Por exemplo, essa semana eu quero ver na sua célula falando sobre congregar, puxando a orelha do povo, para o povo estar aqui na igreja, querido líder, né? Congregar é o mandamento. Ah não, vou falar sobre a bênção do Senhor. Vai ter um momento de falar sobre a bênção do Senhor, mas essa semana é para compartilhar sobre congregar. Irmãos, né, vocês têm que, quanto mais o dia se aproxima, nós precisamos do encorajamento de vocês aqui na célula, na igreja, amém ou não amém? Né, então essas palavras, elas não estão aqui aleatórias, né, daqui uns dias nós vamos começar a falar, partir para o sobrenatural, é a coisa que vai fluir no Casa de Paz, é aquilo. Então eu vou deixar de falar uma coisa que está no código, que vem da nossa liderança, amém ou não amém? Então começa falando, eu declaro que Deus vai falar no seu coração nessa palavra, eu declaro que a sua vida vai ser transformada pelo poder da palavra de Deus aqui ministrada. Uau, a pessoa manda, eu quero receber. Então tem que começar assim, não pode ser, tem que fazer aqui, não pode ser assim não. Outro ponto muito importante são o uso das dinâmicas. Eu sei que tem muitas pessoas que são mega criativas, né? Por exemplo, quando eu fiz aquela dinâmica aqui do balão, né, do seja cheio do Espírito Santo, quem lembra? Eu enchi um balão, coloquei ele aqui, aí depois peguei um negocinho para estourar, né, para esvaziar o balão. Muito legal, o pessoal usa essas coisas para reforçar, isso é maravilhoso. Quando traz isso para dentro da palavra, muito legal também. Então às vezes a pessoa vai falar assim, olha, eu vou fazer uma dinâmica que tem a ver com a palavra, então traz para antes da palavra. Faça um louvor e coloca a dinâmica antes da palavra para encaixar muito bem aqueles dois momentos, né? Então esse uso da dinâmica é muito importante para fixação. Sexto ponto, esse você vai me ajudar a ler aqui, vamos lá, o sexto ponto, o 5, né, era sobre o uso das dinâmicas, o sexto, não repregue a palavra, vamos lá, uma novidade para nós líderes aqui, vamos lá, não repregue a palavra, mais uma vez, não repregue a palavra, justamente, por quê? Porque se virar uma pregação, vai ficar, o que eu falei, uma coisa enfadonha. Ali é o momento de uma reflexão. Ali, gente, esses dias eu fui numa célula que não era o líder que estava fazendo. A pessoa, sempre quando a gente vai, nem sei porquê, fica com medo. Gente, não precisa disso, né? Cara, o irmão fez com tanta excelência, ele fez com tanta dedicação, ele resumiu em menos de 3 minutos a mensagem e jogou para o compartilhamento. Gente, ideal, excelente. E é esse o tempo. 3 minutos, o resumo. Eu vou ler o resumo do Tadel? Não. Queridos, vou falar da semana passada, né? Porque de repente quem não veio no culto agora, né? Que vai vir à noite. Isaías teve uma visão do alto. Isaías teve uma visão que impactou ele. Ele viu a glória de Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele olhou para dentro de si, ele foi impactado, ele olhou a si mesmo. Ele falou, Senhor, ai de mim. Isso fala de arrependimento. E quando ele olhou, estou super resumindo, né? Quando ele olhou para dentro de si, Deus fez uma pergunta para ele, olha para o lado, olha para o irmão, quem vai pregar, quem vai anunciar? O pastor compartilhou essas verdades,
né, falando sobre o despertamento. Nós precisamos despertar, precisamos acordar. E para aqueles, né, e eu queria ouvir vocês agora, aqueles que estiveram presentes, queria ouvir o que mais chamou a atenção, o que mais ministrou no seu coração. Então, assim, tem que ser algo realmente muito objetivo, né? Aí aqui nós vamos focar em um ponto, né? Acho que eu vou compartilhar isso logo depois. O ponto 7 aqui: estimule a participação de todos. Estimular a participação de todos não significa que o convidado vai ser constrangido a participar, tá bom? Então, quem é ovelha da casa, o líder pode, e aí, irmão, né? Sempre vai ter uma pessoa lá que o líder pode combinar, irmão, não me deixa no vácuo. Quando eu perguntar, geralmente você pode falar aquele irmão que gosta de falar. Sempre tem um que gosta de falar, não é? Então, combina com ele, irmão, cara, tão importante sua opinião, então sempre você vai ser o primeiro para abrir a ala, né? Então, mas aí, lógico, vão mediando para o irmão não repregar no seu lugar, né? Porque não reprega a palavra. E aí, uma vez ou outra, e a gente deixa o convidado, eu amo quando o convidado entendeu a dinâmica e ele quer dar opinião. Isso significa que está muito agradável, isso significa que ele sentiu parte, isso significa que ele não foi constrangido a falar, né? Então estimula os irmãos, né? Por isso que eu falo anota, e é geralmente nessa hora que eu pego as minhas notas, né? Vamos supor, outra pessoa pregou, e aí é a hora que eu vou lá, que eu vou compartilhar, falar, olha, essa frase, esse texto da Bíblia me chamou muito a atenção. Então estimule a participação de todos. As perguntas que nós colocamos lá, elas são sugestivas, como eu falei, não é obrigado fazer, mas elas são pensadas, eu penso sempre assim, né, para que a pessoa fale, para que haja um compartilhar, um abrir um coração. Então usa uma outra pergunta que está lá no estudo, não precisa quebrar a cabeça, já está lá. O tempo, ponto 8, o tempo, né, para termos controle de qualidade. O tempo da palavra, que a palavra é o centro da célula. Tem umas dinâmicas que a gente acha na internet, vamos supor, as dinâmicas do início, que é só para quebra-gelo. Tem umas dinâmicas que você vai olhar assim, ó, de 10 a 15 minutos, irmão. Tem uns sites que coloca tempo, 10 a 15 minutos. Corta, 10 a 15 minutos não. O tempo da palavra que é importante, que deve ser de 20 a 25 minutos. Com um tempinho de 3 minutos e com compartilhar. É tão gostoso quando o líder, irmãos, está tão bom, que nós vamos agora passar para um momento de ministração, né, que é o meu meu 9º ponto aqui. Nós nunca podemos falar assim, né, agora vamos aqui para um momento de oração. Quem tem algum pedido de oração? Eu preciso, sim, vai perguntar os pedidos de oração, e eu até mantenho aquele meu conselho para você, não perguntar quais são os motivos de oração, pergunta quem tem um motivo, e a pessoa não precisa expor. Às vezes a pessoa tem, ela não quer expor, mas ela quer ir para o centro receber uma oração. E aí é nessa hora de quem precisa de oração, e é nessa hora que nós vamos ministrar a palavra. E é onde você vai ministrar, fala assim, a primeira parte da oração, antes das necessidades. Senhor, nós reconhecemos a importância da santidade, queremos ser santos, queremos despertar o nosso coração, Senhor, nos desperta. Tem que ter uma ministração, que é como a gente faz aqui no final do culto. Tem que ter uma ministração, para que aquela verdade que nós falamos, agora seja aplicada em oração, que a pessoa realmente, Senhor, ali ela vai fazer a oração, Senhor, eu preciso mesmo e tudo mais. E aí o segundo parte da oração, aí sim, Senhor, temos necessidades aqui, eu sei, Senhor Deus, tem pedidos aqui de enfermidade, eu sei, Senhor Deus, aqui tem pessoas que precisam de portas abertas, eu sei que de pessoas aqui precisam de um milagre no casamento, opera, papapá, aleluia, né? Glória a Deus. Ora, né? Então é muito importante esse momento também. Então, para esse controle de qualidade nesse momento da palavra. Então, os nossos supervisores sempre vão ficar com muito amor e carinho, trazendo de volta, para ser algo simples, ao mesmo tempo profundo. Então, uma das dicas não precisa falar todos os pontos. Né? Eu trago um ponto só. Então, o ponto ali do evangelismo. O terceiro ponto, despertamento para fora. Queridos, esse é o objetivo da nossa célula. Já emenda ali com a visão, né? Então, aproveita, o Espírito Santo vai te dar essas dicas, né? Mas aproveita esses momentos para não ficar enfadonho e muito tempo. Quando você começa a ver o povo olhando no relógio, aí você fala assim, olha, né, rever. Então, o nosso quinto elemento do código é a palavra. Diga mais uma vez comigo, a palavra. O sexto elemento do código genético é a unidade, né, a comunhão. Então, lá, né, no capítulo 17,
de João, onde Jesus orou por nós, né? Inclusive eu ministrei sobre isso e depois eu fui olhar e falei, olha, nem tinha visto esse material do TLC e foi muito semelhante. Na oração de Jesus, né, Jesus mostra sobre a importância do pastor, do bom pastor, orar pelos seus liderados. Ali é Jesus orando por nós, é Jesus pedindo plena unidade, é Jesus pedindo proteção na unidade, é Jesus pedindo santificação. E esse é um dos pontos tão importantes, né, nessa oração, e que falo, quando Jesus fala sobre plena unidade, a visão que nós temos é aquela visão do purê de batatas, né? Existe um livro do pastor Abe falando sobre isso, sobre unidade e tudo mais, sobre o purê de batatas. Então João 17:1 fala, Pai Santo, protege-os no teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como o Pai são um. Então nós vamos realmente ver que o povo da célula, que as minhas ovelhas são um, nesse processo aí, comparamos com o purê de batata, porque a gente fala assim, né? A célula pode ser um saco de batatas, onde elas estão todas lá emaranhadas no mesmo saco, ou elas podem ser um purê de batatas. Então a célula não pode ser o saco de batata separada, cada um cuidando de si e Deus por todos. Nós precisamos ser um purê. Então, para acontecer o purê, a batata precisa ser cozida, descascada, amassada, misturada com sal, gordura, leite, e elas vão ser transformadas, aleluia, num delicioso, espero que na minha mãe tenha um purê de batata hoje, aleluia. Então, quando a gente vê que as pessoas, né, são um, onde elas estão encorajando uns aos outros, onde elas se preocupam uns com os outros, a responsabilidade, alguém sumiu da célula, do life, é o líder que tem que ir lá. A célula que é um, as pessoas estão todas envolvidas e preocupadas. Vamos fazer uma homenagem, vamos fazer uma cantata, vamos fazer uma serenata, né? Vamos presentear, vamos fazer, sabe, para não perder nenhuma pessoa. Então, quando nós somos um purê, nós estamos com essa ministração uns aos outros. Diga assim comigo, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Então, vou ler com vocês aqui, Atos 2, 42 e 47, o que acontece quando nós somos um. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa, juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então esse texto reforça a perseverança no congregar. Querido líder, você é um líder, você é um modelo. As suas ovelhas precisam te ver. Ah, pastor, posso dar um migué porque eu não estou nos 2 cultos? A sua autoridade, ela passa, né? Alguém vai sentir falta. O líder que vem 2 vezes por mês no culto. Líder, olha a agenda, né? Olha a nossa palavra de hoje. Então, persevere no congregar, você é um modelo. Aqui também, né, deve ter muita alegria, aquela célula alegre, onde você chega, o povo, né, é sorridente um com o outro, não é aquele ambiente de velório. Caiu uma agulha no chão, todos ouvem, mostra que ainda são tudo batata, ainda precisando ser descascada. Outra coisa, simplicidade de coração, maravilhas e sinais, né, acontecendo na célula, testemunhos de fé, né, ou seja, ajuda entre os mais necessitados, onde os vínculos eles são fortes e inevitavelmente, quando isso acontecer, nós vamos atrair mais pessoas para Jesus. O ambiente é tão gostoso que as pessoas vão ser atraídas para Cristo. Então diga assim comigo, a minha célula já é, pela fé, um purê delicioso de batata, em nome de Jesus, amém. Então falamos da palavra, falamos da unidade, e esse 7º elemento, a multiplicação, o terror dos líderes, a multiplicação, o terror das ovelhas, a célula vai ser dividida, não. Atos 5,14, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e eram acrescentados. A multiplicação, ela é um resultado, né? A multiplicação é resultado do envio, é resultado, né, assim, de nós enviarmos e a igreja continuar crescendo, e a igreja continuar expandindo, e a igreja ir se multiplicando.
Então aqui, né, na igreja primitiva, como a igreja foi crescendo, houve a necessidade de ir levantando novas pessoas, né, e levantando porque vai ficando assim, aquela casa, né, que recebe muito bem, aquele anfitrião top das galáxias, mas a cadeira do anfitrião vai acabando, o espaço, né, vai, então nós precisamos realmente, isso é uma missão do povo de Deus, precisamos enviar e levantar novos discípulos. Então, para que a sua célula se multiplique com qualidade, vai ser necessário que, diga assim comigo, um processo. Mais uma vez, processo. Então é um processo onde você vai treinar líderes, onde você vai deixar esses líderes maduros, aptos, capazes, né, de entender e compreender toda a dinâmica, né, do DNA da igreja. Então é um processo. E nesse passo de multiplicação desse processo, os pontos aqui importantes. O primeiro no processo de multiplicação, primeiro ponto, Tadel. Então Tadel é esse lugar, então aqui você está recebendo uma palavra assim, né, mas te afiando um pouquinho mais, né, te animando, te encorajando um pouquinho mais, as palavras do Summit mesmo, meu Deus, aquela palavra da semana passada, né, falando sobre o futuro da liderança e a confiança, que tremendo, você recebe armas, né, encoraja aquelas áreas que estão top das galáxias e outras você fala assim, não, essa área eu vou crescer, essa área nossa célula vai romper em 2025, então assim, o Tadel, querido líder, não é uma opção para você que aceitou esse compromisso, né, você que se dedicou nesse compromisso com Jesus. Eu faltei no Tadel, acontece situações para faltar no culto, acontece, avise um líder, avise seu líder, sabe o que é isso? Prestação de contas, porque às vezes pode ser que você adoeceu, aconteceu algum acidente, alguma coisa assim, para que o seu líder não seja insensível, que até pode ser que a gente seja insensível, irmão, né, já chega até às vezes confrontando, mas avisa antes, irmão, não vou poder ir, hoje, né, um discípulo meu avisou que não poderia estar no Tadel, justificou, amém querido, está na bênção, né? Não fiquei falando, você precisa estar no Tadel, não, né? Só que é o seguinte, para que a sua célula mantenha o código da igreja, o DNA da igreja, você precisa estar aqui no Tadel, você precisa, então a crise do supervisor, estou falando agora para os supervisores de área e de setor, cadê os seus líderes? Onde eles estão? Se eu contar aqui, nós não temos aqui 80 pessoas, e nós somos quase 60 células, se somos 60 células e cada célula liderada por um casal, então nós deveríamos estar com isso daqui cheio de líderes. Então, querido líder, é um ponto de discipulado, irmão, senti sua falta no Tadel, aconteceu alguma coisa, irmão, você tem um compromisso, não é comigo, com o pastor Ebe, com o pastor Will, com a pastorada toda, é com Jesus. Sua célula vai estar dentro do código genético da igreja, você estando conectado, ouvindo, amém ou não amém? Queridos, eu sei que é um grande desafio, nós estamos nos doando um pouquinho mais, né? nós estamos recebendo aqui ferramentas, a sua célula vai crescer, vai multiplicar, né? Porque você está conectado. Então, estar no Tadel, para o treinar, então não pode ser assim, eu multipliquei, agora o líder vem para o Tadel, não, ele já tem que estar aqui, eu estou vendo aqui pessoas que não são líderes ainda, e que já estão aqui no Tadel, glória a Deus por isso, você já vai colher na sua liderança, na sua futura liderança. Em segundo lugar, a qualidade da multiplicação. Então, quando a gente vai fazer aquele processo, né, desmembrando as pessoas, a gente nunca pode fazer de forma assim, fulano para lá, fulano para cá, temos que pensar nos vínculos, nas pessoas, nos locais da cidade, onde as pessoas estão morando, para que não seja traumático e a célula não volte originalmente. Terceiro lugar, apoio do líder antigo e do supervisor. Então, por exemplo, eu multipliquei, não estou nem aí com a célula que ficou para lá ou com a célula nova, não, o supervisor continua ali, ajudando, principalmente nos 3 primeiros meses, para que aquela multiplicação seja um sucesso. E quando nós multiplicarmos, para nós finalizarmos, você precisa dizer, olha, nossa célula tem uma data de multiplicação, e todos vocês são os nossos auxiliares, conto com vocês em todas as tarefas, no louvor, na palavra, na visão, no kids, no lanche, todos são auxiliares, então veja todos como auxiliares, mas com o tempo vai afunilando aqueles que você realmente percebe,
um maior comprometimento, um maior engajamento e tudo mais, tá bom? Então, esses 3 códigos somados com os outros 5 são importantíssimos, os outros 4 são importantíssimos para manter as nossas células com qualidade, né? Realmente se movendo e multiplicando, fazendo discípulos. Amém ou não amém? Glória a Deus.